Devido às grandes evoluções e até a indefinição sobre o futuro do holandês Memphis, o atacante Caio César deverá ganhar cada vez mais espaços com o treinador Fernando Diniz. Jovem meia atacante do Timão recusou prontamente proposta ridícula do futebol europeu e o meio-campista Matheus Pereira terá todo o segundo semestre para tentar garantir permanência no Timão na próxima temporada. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, já gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like e o hype. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre meio-campista que terá todo o segundo semestre para tentar garantir permanência no Corinthians. E claro, ainda por cima, o Corinthians vai ter que fazer um investimento milionário para que ele fique. Estou falando do Matheus Pereira. O Matheus Pereira chegou ao Timão trazendo grandes expectativas. Foi confirmado no início do ano como o segundo reforço dessa temporada de 2026. Jogador que veio por empréstimo junto à equipe do Fortaleza, e de todas as contratações que o Corinthians fez no início dessa temporada, o Matheus Pereira foi o único atleta que o Corinthians gastou dinheiro, cerca de R$ 1.800.000 pelo empréstimo até o final desse ano. E para que o jogador fique na próxima temporada, o Corinthians terá que investir pouco mais de R$ 10 milhões para a permanência do atleta. Então, arredondando tudo, para cerca de 2 milhões pelo empréstimo e 10 milhões pela permanência, podemos dizer que o Corinthians terá que investir cerca de 8 milhões de reais para a permanência do Matheus Pereira. Na verdade, é pouco mais de 8 milhões de reais. Mas vamos lá. O Matheus Pereira, como eu disse, ele chegou trazendo grandes expectativas sobre o seu desempenho. Com o Dorival, conseguiu ser titular em 11 jogos, disputou na totalidade 19 partidas, mas não conseguiu convencer. Teve um bom início, mas até o momento não participou de nenhum gol, nenhuma assistência, nenhum gol marcado, e com a chegada do Fernando Diniz, devido às suas características, ele acabou perdendo espaço. Então vai ter todo esse segundo semestre para tentar justificar a sua permanência e, claro, o investimento milionário sobre ele. A minha opinião quanto ao Matheus Pereira é a seguinte: o Matheus Pereira ele tem uma característica que pode se encaixar ou não com o Fernando Diniz, absolutamente, que vai depender muito do próprio jogador. O Fernando Diniz ele gosta de meio-campistas com características que se mexem mais. O Matheus Pereira já é aquele jogador que acaba ocupando menos espaço do campo, cadenciando o jogo, mas é um atleta que tem uma característica que pode agradar um dos sistemas, um dos esquemas que o Diniz gosta de utilizar, que é explorar a velocidade. O Matheus Pereira ele tem um ótimo passe. Além de ter uma boa estatura, o Matheus Pereira também, ele que saiu, por exemplo, de um meia construtor de jogadas e hoje pode atuar até como volante. Então, como ele tem uma boa técnica e um bom passe, se ele, de repente, conseguir se encaixar, ele pode se tornar um jogador fundamental com o Fernando Diniz. Mas, como eu disse, ele é um jogador que se movimenta pouco. Enfim, vamos ver como será o desempenho do Matheus Pereira nesse segundo semestre. Eu, particularmente, esperava mais do Matheus Pereira. Sinceramente, uma lesão que ele teve também muscular acabou atrapalhando, e vamos ver qual será o desempenho dele no segundo semestre. Como eu disse, o Corinthians terá que fazer um investimento milionário pela permanência dele. Claro, se o jogador não tiver uma grande evolução, absolutamente, para um Corinthians que não tem dinheiro, aí ficará difícil pensar na permanência dele no ano que vem. E agora vamos falar sobre jovem meia atacante do Corinthians que recusou prontamente uma proposta ridícula do futebol europeu. O Corinthians vai ter uma grande necessidade de vender jogadores agora nesse segundo semestre, com as aberturas das principais janelas
de transferências, principalmente, claro, do futebol europeu. O Corinthians, que fechou o quarto mês do ano com um déficit na casa de quase 170 milhões de reais. O objetivo da diretoria é vender pelo menos 150 milhões. E absolutamente que alguns nomes acabam aí sendo tratados como as principais chances de serem vendidos. Breno Bidon, já temos informações que vários clubes da Europa estão acompanhando. O Atalanta aí já surge como pode surgir uma possível proposta. André, Yuri Alberto, Hugo Souza, Mateuzinho, absolutamente que são os atletas aí que o Corinthians pode receber propostas por ele. Mas o Corinthians poderia ter feito um negócio, mas na verdade, essa negociação, pelas informações do ESPN, nem chegou no Corinthians. Isso porque o meia atacante, jovem meia atacante Dieguinho, recebeu uma proposta do Cercle Brugge, da Bélgica, de cerca de 30 milhões de reais. Mas a negociação não evoluiu porque o próprio jogador considerou a proposta salarial abaixo do esperado. Devido a isso, o clube da Bélgica, o clube europeu, pelas informações do ESPN, nem chegou a consultar o Corinthians mediante a recusa imediata do jogador. Dieguinho, que tem apenas 18 anos, é tratado como uma das principais joias dos atletas que subiram recentemente da base para os profissionais, fez a sua estreia no profissional em 2025, como eu disse, é considerado um jogador muito promissor, atleta que teve já algumas oportunidades com o Dorival Júnior e também com o Fernando Diniz, então as coisas acabaram não evoluindo porque uma proposta ridícula, na casa de 30 milhões de reais, por um jogador que tem uma multa rescisória se aproximando de 600 milhões de reais para o mercado europeu. A minha opinião, quanto ao Dieguinho ter recusado a proposta do Cercle Brugge, é a seguinte: absolutamente que o clube da Bélgica, que teve um jogador, comprou um jogador do Corinthians no início de 2024, final ali de 2023, por 16 milhões de reais, o atacante Felipe Augusto, absolutamente que vê a fragilidade que o Corinthians tem para negociar os jovens talentos. Vejam que absurdo, 30 milhões de reais por um jogador que tem uma multa rescisória de 100 milhões de euros, algo se aproximando de 600 milhões de reais. Claro que tudo que envolve hoje a situação financeira do Corinthians acaba manifestando esses tipos de propostas. Como eu disse, os clubes europeus acabam enxergando a grande fragilidade que existe hoje no Corinthians, mediante a crise financeira que o clube vive, mas eu particularmente fico até assustado quando essas informações surgem, porque não passou pelo Dieguinho. Agora eu pergunto, se a proposta tivesse agradado o Dieguinho, salarial, e aí o clube tivesse ido no Corinthians e oferecido esses 30 milhões de reais, eu sinceramente não duvido nada hoje, principalmente envolvendo a grande necessidade financeira que o Corinthians tem. Então, o Corinthians acaba vendendo muito barato, enfim, algo que acabou não evoluindo, e eu já falei para vocês que eu fico preocupado como que o Corinthians será nessa janela de transferências do futebol europeu com as nossas grandes promessas. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre atacante que, devido às suas grandes evoluções e até envolvendo a indefinição em relação ao Memphis, deverá ganhar cada vez mais espaços com o treinador Fernando Diniz. Eu estou falando de nada mais, nada menos que o atacante Caio César. O Caio César chegou ao Corinthians ali no início também da temporada, um jogador que acabou tendo um início promissor, mas também difícil. Lembrando que o Caio César, ele fez a sua estreia no dia 1º de fevereiro contra o Flamengo na final da Supercopa, deu uma assistência naquela partida e logo na sequência acabou sofrendo uma lesão muscular. Ficou mais de um mês fora, retornou e sofreu
uma outra lesão e mais um período fora. Dorival foi demitido, Diniz chegou, aí foi feito um trabalho de cautela com o Caio César, até que realmente ele acabou voltando de forma definitiva e acabou conseguindo ter uma sequência. Terminou o primeiro semestre em alta. Aquele jogo, por exemplo, contra o Grêmio, a última partida oficial do Corinthians no dia 30 de maio, o Caio César acabou marcando um gol e tendo um ótimo desempenho naquela partida. E nos primeiros dias de trabalhos no CT Dr. Joaquim Grava, o Caio César tem se destacado mediante ao desempenho que ele teve, por exemplo, antes da paralisação, e agora os trabalhos que estão acontecendo no CT. Por exemplo, o Corinthians tendo o Vitinho em baixa, o Lingard, que acabou tendo problemas pessoais, e, inclusive no momento que eu gravo esse vídeo, o Lingard na Europa, e claro, a indefinição sobre o futuro do Memphis, o Caio César deverá ganhar mais espaços com o Fernando Diniz e deverá iniciar o segundo semestre entre os titulares. Ainda por cima, falando sobre o Memphis, devido à indefinição sobre o futuro do Memphis, não sabemos se o Memphis vai permanecer, absolutamente, que o Fernando Diniz vem também ver, aliás, no Caio César, a possibilidade de ter um jogador que possa, ao lado do Yuri Alberto, assumir o protagonismo no ataque do Timão. Então, Caio César deverá iniciar o segundo semestre como titular. Lembrando que ele está emprestado ao Corinthians até o final desse ano e que, para permanecer em 2026, o Corinthians terá que fazer um investimento de cerca de 37 milhões de reais junto ao Al Hilal por 50% dos direitos do jogador. A minha opinião quanto ao Caio César é a seguinte: estamos falando de um jogador que, se realmente tiver uma sequência e absolutamente não tiver problemas físicos, o Caio César pode sim assumir um papel de protagonismo no ataque do Timão. E ele já deu sinais que isso pode acontecer. Então, para um Corinthians que não temos expectativas de grandes contratações, Corinthians com transfer ban e, claro, sem dinheiro para poder contratar, e ainda por cima com as chances do Memphis ir embora, para se ter uma ideia, o setor que o Caio César vai ocupar nesse início de segundo semestre é um setor que o Kaique já ocupou, que o Lingard também ocupou, mas que o Fernando Diniz gostaria que o Memphis ocupasse. Claro, isso pensando de repente com dois atacantes. Absolutamente que quando falamos de Caio César e falamos do Memphis, nós vemos características diferentes. Por exemplo, o Memphis, ele é um jogador que pode atuar como um centroavante, mas ele não é um centroavante, um atacante fixo, estático. Na verdade, o Memphis, ele tem características de até recuar, vir até o meio de campo e buscar a bola para levar ao ataque, armar o time, atuar como um armador, e o Memphis também pode flutuar entre linhas. Exemplo, com o Ramon, o Memphis ele até às vezes caía como um ponta, flutuando, e acabamos tendo ali ótimos rendimentos com o Memphis, Rodrigo Garro e também o Yuri Alberto. Até tivemos ali o período famoso do Trio Gin, que quando eles estavam em campo, o desempenho do Corinthians era bem melhor. Então, o Caio César já é um atacante de drible, de velocidade, de linha de fundo, aquele jogador excelente no 1 contra 1, mas falando da questão de repente, até protagonismo, pelo estilo do Caio César, a forma que o Caio César joga, e, claro, o que ele já deu sinais que ele pode apresentar de futebol, sinceramente, por que não, de repente, pensar ali em até um substituto para o atacante holandês? Absolutamente que ainda não temos nenhuma confirmação sobre o futuro do Memphis. O Diniz quer que o Memphis permaneça. Eu, particularmente, também gostaria que o Memphis permanecesse, mas eu já falei para vocês das dificuldades envolvendo a política do Corinthians. Os políticos do Corinthians não querem a permanência do Memphis. Hoje o futuro do Memphis segue indefinido. Não sabemos, por exemplo, quando realmente que o Memphis deverá se reapresentar no CT. Até o momento que eu gravei esse vídeo, nenhuma informação oficial sobre o atacante holandês.
que acabou de ter sido eliminado na Copa do Mundo com a sua seleção e deverá ganhar alguns dias de férias. O contrato do Memphis vai até 31 de julho. Então, nesse momento, o futuro do Memphis é incerto. E claro que o Fernando Diniz precisa pensar em alternativas. E por que não, de repente, pensar no Caio César? Claro, serão jogadores que vão ter as oportunidades, como disse Lingard e tudo mais. Até o Dieguinho ali como meio atacante da base. Eu, particularmente, gostaria de vê-lo como um armador, mas o Fernando Diniz vai, de repente, utilizá-lo também como um ponta, que é a forma que ele vem sendo utilizado. Alternativas não vão faltar, mas o Caio César, como eu disse, tiver uma boa sequência, não tiver problemas físicos, eu acredito que o Caio César vai se destacar e muito nesse segundo semestre e absolutamente que vou torcer muito para que isso aconteça. Então, Caio César, devido às grandes evoluções, desempenhos que ele teve antes da paralisação para a Copa, o futuro incerto do Memphis, podemos sim, de repente, pensar em um substituto para o Memphis e, por que não, o Caio César. Então, nesse cenário, podemos, de repente, pensar que o Fernando Diniz pode estar preparando o substituto para o Memphis, ou, de repente, até jogadores que possam substituir o Memphis. Como eu disse, ainda não tem nada definido, mas absolutamente que o treinador necessita já ir pensando em alternativas, principalmente de jogadores que estão no grupo, porque a expectativa de contratação do Corinthians, infelizmente, é muito baixa. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado desse vídeo e também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nosso, um abraço e vai Corinthians!